A paz do Senhor para todos os irmãos que sempre estão assistindo os trabalhos de instruções aqui na minha live, dentro dos vídeos de instruções que eu levo. Quero convidar vocês agora para mais um conhecimento, mais um esclarecimento para o conhecimento da verdade que todos nós precisamos ter diante de uma vida andando com lucidez, sobriedade, entendimento, conhecimento, dentro de uma vida esclarecida por Deus. Nós precisamos andar conhecendo. E eu quero convidar você para a gente fazer uma observação diante do entendimento de muitos religiosos evangélicos. A maioria das pessoas que vivem dentro das igrejas, dentro das religiões evangélicas, que infelizmente a multidão está perdida do entendimento e do conhecimento de Deus. E eu quero aproveitar esse momento para ajudar você, levar o esclarecimento, para você despertar para o entendimento e uma vida andando com Deus com razão, com conhecimento, dentro do entendimento verdadeiro de Deus para uma vida racional aqui neste mundo. Pai do Senhor, meu amigo, irmão, Cícero Francisco, meu vizinho aqui do lado. Cícero, Pai do Senhor, boa noite para você. Que Deus abençoe você, sua esposa, né? Parabéns aí. Que Deus continue abençoando sua vida. Amém? Obrigado por estar aqui nesse momento. Sempre vejo você aí curtindo as instruções. Deus abençoe você e todos nós. Ele tem abençoado, né? Continue abençoando. Então eu quero convidar vocês as instruções que eu trago aqui, o trabalho de esclarecimento, levando o ensino, a instrução, a orientação da palavra de Deus, corrigindo, instruindo, repreendendo, levando a verdade, né? Para que todos conheçam. Então eu quero conversar sobre isso agora. Dentro do conhecimento da maioria dos religiosos evangélicos, eu não me denomino mais evangélico, porque eu não faço parte de uma religião, seja ela qual for. Eu sou cristão, eu sou um discípulo, um seguidor de Cristo, praticante da palavra, e aonde eu estou é na palavra, e eu congrego aonde tem a palavra, tá? Para me edificar no crescimento e no conhecimento de Deus. Eu não congrego numa formalidade, num local, para manter a formalidade religiosa. Eu congrego com irmãos aonde tem a palavra. O princípio de eu congregar não é local, é a palavra. Se não tiver, se não for com o objetivo de aprender, de ser ensinado, de receber o ensino da palavra, eu não congrego pela formalidade em locais. Eu congrego para a edificação. E aonde tem edificação. Então, quero convidar você a analisar isso comigo aqui. A gente observa hoje, a maioria dos religiosos evangélicos, que a maioria, não estou generalizando, a maioria vive dentro de uma fé cega, sem entendimento de Deus. Tudo para eles é ou foi Deus ou o diabo. Tudo o que acontece diante do entendimento de muitos evangélicos, para eles ou foi Deus ou foi o diabo. Eles não têm o conhecimento da vida natural. Eles não têm o entendimento das causas natural, dos acontecimentos causados nesta vida, que são coisas naturais. O diabo atua sim. Deus opera também. Mas o ser humano tem que entender, principalmente nós que estamos em Cristo, não devemos ser levados por uma fé cega dentro de instituição, sendo formado em conhecimento religioso. Nós que somos cristãos,
Devemos ter a nossa fé iluminada pela palavra. Devemos ser formados na palavra. E devemos ter o conhecimento, a lucidez, a sobriedade, o entendimento das causas desta vida, dos acontecimentos naturais, das coisas que acontecem, que são naturais desta vida. Mas dentro do entendimento de muitos religiosos, eles dizem, ou foi Deus ou foi o diabo. Eles nunca estão com a visão dentro da prudência para analisar os fatos naturais, as causas da consequência do homem, as coisas que sucedem neste mundo pela consequência do pecado. Doença. Se alguém adoecer, aí diz logo, é o diabo. Não, Deus que quis assim. Gente, a doença faz parte da vida humana por causa do pecado. É uma coisa natural, o corpo humano adoece. A gente tem que ter uma mente madura. Nós temos que ter consciência da situação que nós vivemos nesta vida, das causas naturais. Nós devemos ter responsabilidade da nossa vida social neste mundo, do nosso compromisso, das consequências da escolha, das causas naturais que acontecem. Nós não podemos evitar. As coisas vão acontecer. Se alguém perde o emprego, dentro do entendimento dos religiosos, foi o diabo, foi Deus. Gente, acontece. Emprego não é duradouro. O cara pode estar 10 anos numa firma e amanhã ou depois ser demitido pelas consequências. Aí o cara diz logo, não, foi Deus, foi o diabo. Furioso, porque eu estou na igreja. Se morre alguém, aí diz logo, foi o diabo, tragou uma alma. Aí diz logo, foi propósito de Deus, foi Deus que quis assim. A morte é a causa natural. Todos vão morrer, ou de violência, ou assassinado, ou de acidente, ou de causa natural, ou de doença, não é? Ou de inferno. Todos vão morrer, independente da condição da morte. O ser humano, ele está dentro de uma vida com toda essa situação que é natural, pode acontecer. Com bom, com ruim, com religioso, com não religioso, com quem é crente da igreja evangélica, com quem não é, com quem é católico, espírita, com quem não é. Isso acontece com todos. Eclesiastes, capítulo 9, versículo 2. Olha o que diz lá a palavra de Deus. Nós temos que conhecer, irmão, a verdade, para andar nesta vida com uma fé em Deus racional, consciente, com entendimento. Não é uma fé mística, não é uma fé cega, não é uma fé histérica, não é uma fé em crendices, é uma fé confiante no entendimento da vida com Deus, dentro do conhecimento que nós devemos ter. Não é essa fé mística que eu digo, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, tudo que acontece eu já levo para o lado espiritual. Gente, o povo religioso do sistema evangélico hoje são os mais fanáticos, histéricos e místicos. Mistifica tudo, tudo é espiritualizado. Muitos não olham o compromisso da sua vida social, da sua responsabilidade em sociedade. Muitos não têm o entendimento das causas naturais, que o ser humano está sujeito a adoecer, a morrer, a sofrer um acidente, a ser assaltado. O ser humano passa dificuldade. O ser humano, uma hora está lá em cima, outra hora está embaixo. Isso não é questão nem de Deus, nem do diabo. Isso é questão da causa natural desta vida aqui. Nada é permanente, nada é estável. A vida aqui é variada. A vida aqui tem noite, não é só dia. Tem o dia, mas também tem a noite. Tem a noite, mas tem o dia. A vida aqui não é só de alegria. Tem a tristeza também.
Isso é natural desta vida. Não é só de saúde, é doença também. Não é só de bonança, é de escassez. Todos vão passar por isso. Mas a maioria dos religiosos mistificam tudo, espiritualiza tudo. Tudo para eles é ou é Deus ou é o diabo. Não tem consciência da responsabilidade da vida social, das consequências naturais. Olha o que diz a palavra de Deus. Eclesiastes, capítulo 9, versículo 2. Tudo sucede igualmente a todos. Tudo acontece igualmente a todos nesta vida aqui. Todos vão chorar, vão. Todos sorrir. Todos vão ter perda, vão. Todos adoecem. Me mostre um ser humano que nunca adoeceu nesta vida. Me mostre um ser humano que está sempre na abundância. Nem o rico, na sua condição, eles passam aperto na sua condição. Cada um na sua porção. Cada um na condição que tem. O problema é que muita gente inveja a condição do outro. O problema é que muita gente quer ter a condição do outro. A Bíblia nos ensina que nós devemos acomodar com o que nós temos e não almejar coisas altas. Mas o povo ensina diferente aí. Os líderes das religiões ensinam diferente. A palavra de Deus vai dizer, tendo o que comer e o que beber, esteja satisfeito com isso. Não ambicione coisas altas. A palavra ensina isso. Mas a maioria do povo não conhece. Estão sendo instruídos pelos homens que diz assim, não aceite, determine, você é filho do rei. Diga, Deus, eu não aceito isso. Eu quero assim, eu quero... Gente, isso é misticismo. Não é essa fé que Deus quer de nós. Não é essa fé que nos leva a ter a vida com Deus. Não é essa fé dentro dessas crendices, dentro dessas palavras místicas, palavra de autoajuda. Tudo que acontece, os religiosos atribuem ou a Deus ou ao diabo. É consequência desta vida, meu amado. Olha o que diz Eclesiastes, capítulo 2, capítulo 9, versículo 2, aliás. Tudo acontece de igual modo a todos. A todos. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio. Pode ser bom ou ruim. Acontece a mesma coisa a todos. Mas dentro da visão religiosa, principalmente dos religiosos evangélicos, não, eu sou de Deus. Eu não posso sofrer doença. Não pode passar dificuldade. Eu não posso ter perda, porque eu sou de Deus. Não é assim que o povo evangélico, dentro da religião evangélica, é ensinado? Não, você é de Deus, você está brindado. Você não pode adoecer, porque se você adoecer, é porque não tem fé. Não pode, porque se você adoecer, é porque está em pecado. É porque você não deu dízimo. É porque não está na igreja. É porque Deus colocou você no estreito. É porque você não é fiel. Se você estiver passando por dificuldade, por problema, é Deus colocando você no estreito para você vir para onde Ele quer que você venha. Aonde? Muitos ensinam o povo dentro da igreja. Tudo acontece com todos de igual modo. A maioria dos religiosos mistifica tudo levando para o lado espiritual. Ou é Deus ou é o diabo. Ou é Deus ou é o diabo. Muitos dizem, isso é o diabo furioso. Outros dizem, é o diabo tentando me entristecer. Tudo acontece com todos de igual modo, com justo e com ímpios. Olha o que diz aqui. A palavra de Deus. Eu estou lendo Eclesiastes, capítulo 9, versículo 2. Essa verdade que muitos precisam conhecer. E quando Jesus veio ao mundo, Jesus não veio chamar ninguém para parar de sofrer. Jesus não veio chamar ninguém para ter vitória, 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 vitória.
Jesus não veio chamar ninguém para ter prosperidade na vida, prosperidade, porque agora eu sou de Deus, eu tenho que ter prosperidade financeira, eu tenho que ter vitória, eu tenho que estar diante da vida aqui sem nenhum problema, porque eu sou de Deus. Quem disse isso? Quem ensina essa mentira para vocês são os líderes religiosos, para enganar vocês, para vocês estar dentro dos locais onde vocês são ensinados que lá Deus vai proteger, vai curar, vai dar bênção, vai tirar o mal de vocês. Muitos são ensinados assim, porque estão sendo instruídos na mentira, não têm entendimento de Deus, não estão preparados para as consequências da vida, não são maduros para passar pelas adversidades, não estão preparados pela fé para se conduzir em paz diante da tribulação. Todos vão padecer, meu irmão. Jesus não trouxe promessa de melhora de vida para ninguém aqui. A vida em abundância que ele disse, eu vim trazer a vida em abundância, não é aqui na terra, é no céu. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Eu estava conversando uma vez com um crente religioso evangélico, e ele disse, não, o crente tem que prosperar, o crente não pode estar passando dificuldade, porque Jesus disse que nós ia ter a vida em abundância. Se o crente está com algum problema, está com dificuldade, está passando algum estreito, é porque tem alguma coisa errada com ele. Olha a mentalidade desse irmão. Mas por que ele entende assim? Porque ele está sendo instruído assim, erradamente, dentro das igrejas, pelos homens mentirosos, que pregam mentira para fazer vocês negócio deles. Quando Jesus disse, eu vim para que tenham vida e vida em abundância, não é vida em abundância aqui na terra. Essa vida em abundância é a vida eterna, é a vida que está guardada com Ele lá nos céus, é a vida com Deus, é a vida perfeita, onde não haverá dor, nem morte, nem sofrimento, não é aqui, é lá nos céus. Ele veio nos dar essa vida, quando findar a vida aqui. Mas aqui, enquanto aqui estiver, tem doença, tem morte, tem choro, tem dificuldade, tem escassez, tem perda de emprego, tem enfermidade, tem tristeza, tem choro. Aqui é aflição. Jesus não trouxe promessa de vida boa para ninguém na terra. Ao contrário, vem aprender o que a Bíblia nos ensina e não fica preso no engano desses homens. Olha o que Jesus vai dizer ensinando aos seus discípulos. Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, no capítulo 16, o versículo 33. Depois de uma instrução que Jesus está dando aos seus discípulos, instruindo, orientando dentro de um sermão, porque Jesus nunca deu sermão a ninguém dizendo, você vai vencer, você não vai sofrer nenhuma dificuldade, você vai triunfar diante dos problemas. Jesus nunca ensinou isso a ninguém. Jesus nunca ensinou a ninguém. A vitória que ele nos garante é diante do mundo, suportando tudo que vamos passar. Mas em Cristo já somos mais que vencedor. Mas não vamos ser privados de passar os problemas. Olha o que Jesus vai dizer. João capítulo 16, versículo 33. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenham paz. No mundo tereis aflições, mas tenha de bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus está aqui orientando os seus discípulos. Jesus está dizendo, eu estou avisando isso a vocês. Eu estou informando a vocês isso. Que vocês vão ter aflição no mundo. Vão passar por problema, por dificuldade. Vão ser perseguidos, vão ser mortos. Vão passar por muitas aflições. Mas tenham bom ânimo. Passe tudo isso. Não entre em desespero. Tenha bom ânimo. Se alegre na esperança. Diante do que você está passando, olhe para a esperança que você vai alcançar no final. Pense o seguinte, você agora está doente, você agora está passando dificuldade,
Você agora está chorando, você tem tristeza, nesta vida vamos ter problema, mas pense naquilo que Jesus já garantiu para nós, que nós estamos nessa promessa, estando nele, de uma vida, quando deste mundo sair, onde não haverá mais dor, nem morte, nem sofrimento, nem tristeza, nem escassez, nem necessidade, nem doença, nem coisa alguma do que hoje a gente passa aqui nesta vida. Vamos passar, mas Jesus está dizendo, no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham de bom ânimo, não em desespero, correndo ali, aqui, acolá para Deus resolver, vivendo uma loucura de uma fé mística, movimentos pagãos atrás disso, indo ali, subindo ali, fazendo isso, fazendo aquilo, para Deus operar, desesperado por uma resposta de Deus, enquanto Jesus está dizendo, tenham bom ânimo, não se turbe o vosso coração. Creiam em Deus e creiam também em mim. Diante das aflições, mantenha calma, mantenha a paz, tenha esperança, confie e creia que Deus está na sua vida. Diante dos problemas que você vai passar, tão somente peça a Deus a graça dele para passar pelas coisas que são naturais desta vida, que nós vamos passar. E Deus não vai nos privar de passar pela doença, de passar pela morte, de passar pela dificuldade, pela escassez. Deus não vai privar ninguém. Porque isso Deus aproveita para provar a nossa fé. O apóstolo Paulo, diante de uma grande dificuldade que ele estava passando, ele ora a Deus. Ele persiste em oração. A Bíblia diz, perseverar em oração. Mas a Bíblia não manda você determinar nada. Dizer, Deus, faça isso, eu determino. Se tu não fizer, olha, estão colocando Deus como um servo. Eu determino. Quem determina é o servo ou é o Senhor? Deus, se tu não fizer... Eu vi uma pessoa orar assim, ó. Deus, se tu não me der resposta, se tu não fizer, eu não sirvo mais a ti. Olha, ela estava achando que Deus ia dizer, não, 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 faça isso não, eu vou te responder para você não me deixar. Rapaz, esse povo não conhece a Deus. Esse povo não tem entendimento de Deus. Olha para aí como esse povo tem a direção dele para com Deus. O apóstolo Paulo, ele ora 3 vezes, diz o texto, diante de uma aflição que ele passava. E a resposta de Deus é, Paulo, a minha graça te basta. Eu não vou responder a tua oração, não. Paulo não teve a oração dele respondida, não. Porque Deus, ele sabe trabalhar. É como ele quer. Não é como nós determinamos. Nós temos que ter bom ânimo. Como disse Jesus. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Se Jesus fosse cobrar a Deus, o Pai, por livramento de problema, ele não tinha ido à cruz. Jesus passou por muitas aflições, passou por muitas situações difíceis, que a Bíblia vai dizer que a alma dele se encontrava em agonia. Como homem, ele sofreu grandes aflições, e a maior delas foi na hora dele ser entregue. Ele sabia o que ia passar, mas ele não disse orando ao Pai, Pai, eu determino que o Senhor faça assim, eu sou teu filho, não aceito ser entregue na mão dos homens, eu não aceito ser preso, eu não aceito porque eu sou teu filho, e o diabo está repreendido. Não, Jesus não disse isso. Jesus foi orar dizendo, Pai, se for possível, passa de mim essa hora, esse momento de aflição, mas todavia não determino nada. Seja feita a tua vontade e não a minha. Jesus orou com humildade como homem. Nós temos que aprender de Cristo. Aonde é que esse povo está aprendendo, fazendo essa oração determinando? Não é com Cristo não, tá?
Você não está aprendendo com Cristo, não. Cristo não ensinou a gente a orar assim, entrar na presença de Deus assim, com arrogância, com prepotência, determinando, dizendo, Senhor, faz assim, porque senão, não. Quem ensina isso são os mentirosos, comerciantes da fé, falsificadores da palavra, os mercenários que fazem do povo negócio, colocando Deus no domínio deles. Aprendamos com Jesus, irmão. Jesus, como homem, ele passou por aflição, ele teve perda. Aí, não, eu sou crente, eu não posso passar por isso. Eu sou crente. Aí o cara, porque é de uma religião, vive escravo à devoção religiosa, vive dentro de obrigação e ordenança de religião, ele acha que Deus tem compromisso com ele por causa disso. Os santos que estão em Cristo, na presença de Deus, por Cristo, estão passando dificuldade, quanto mais as pessoas dentro de igreja ou religião. Acha que são as maiorais do mundo, é? Aí esse povo que não conhece nada de Deus, mistifica tudo, tudo para ele é Deus, é o diabo, é Deus, é o diabo. Não sabe olhar a vida com responsabilidade, compromisso, dentro da situação natural que acontece. Não está preparado para a hora das adversidades, das circunstâncias contrárias, dos momentos difíceis. A fé dele é para Deus socorrer ele, é para Deus dar o que ele quer. A fé deles é para ele receber vitória, para ele receber bênção, para ele ter de Deus a resposta dele. A fé dele é isso. A fé dele não é para padecer, não é para se manter fiel, não é para aguardar a promessa, não é para ter a esperança da vida eterna. É para viver uma vida de vitória, de prosperidade, de conquista, porque Deus vai fazer, Deus vai abrir, Deus vai ter uma providência, Deus vai fazer isso, e muitas vezes você está dentro do engano com esse entendimento, porque não é isso que a Bíblia ensina. Jesus vai dizer, no mundo tereis aflições, mas tende de bom ânimo, isso é natural, irmão. Nem é Deus, nem é o diabo. Isso é a causa natural diante da humanidade, pela vida do pecado. Toda a miséria que há no mundo vai assolar, vai atingir todos nós, independente se é religioso ou não, se é crente ou é incrédulo, se é justo ou injusto, todos vão ser acometidos pelas mesmas dificuldades desta vida. Agora, vem cá, olha o que é que a Bíblia ensina. Olha qual é a orientação de Paulo para os irmãos na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Capítulo 4, versículo 16 ao 18. Eu convido a sua atenção para a palavra de Deus, para você aprender o que ela nos ensina e não ficar sendo instruído pelos ensinos mentirosos dos homens. Venha aprender de Deus, venha receber a luz de Deus, para iluminar a tua mente, o teu entendimento, para uma vida consciente, lúcida e sóbria, com racionalidade na presença de Deus, com inteligência, para suportar as situações desta vida. Vem cá. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16 ao 18. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. O interior é aqui, ó, o entendimento. O entendimento, onde nosso entendimento foi transformado, renovado por Cristo. Nós temos que cada dia, aprender mais do Senhor para ir renovando cada dia mais o nosso viver com Deus, aprendendo dele, suportando a situação, conhecendo a palavra, estando instruído e guiado, dirigido, orientado por ela, para fazer o bom combate da fé. Olha o que Paulo vai dizer. Não desfaleçamos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Versículo 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente.
que é que Paulo está dizendo aqui? Você precisa aprender isso. Que pena que dentro das igrejas hoje, a maioria, não estou generalizando, mas a maioria das igrejas, o povo não está sendo instruído com a palavra, pela palavra. O povo está aprendendo o quê? Determine, Deus vai fazer, Deus já entregou, Deus está mandando dizer, é contigo, vai fazer, vai acontecer. Não, não. Nós temos que aprender o que a palavra nos ensina para passar pelos momentos de adversidade. Paulo vai dizer, não devemos desfalecer com essa situação. Ainda que o homem exterior se corrompa, a gente entristece, a gente passa momentos de inquietação, a gente tem depressão, a gente tem tristeza, mas isso é no homem natural, é no homem exterior, porque esse corpo é levado pelas emoções, mas o homem interior, o entendimento que foi transformado, a gente está ali, passando por aquela dificuldade, mas estamos com paz na alma, se alegrando, porque sabemos que a nossa vida está guardada em Deus. Diante dos problemas, diante das dificuldades, diante das aflições que passamos aqui, nossa alma está em paz, na paz de Deus. Sabendo que Ele está contemplando-nos e guardando-nos. Ainda que passamos pelo vale da sombra da morte, o Senhor está conosco. Ele não vai impedir de eu passar, mas Ele está comigo para me garantir passar e prevalecer. Está entendendo isso? Então não estranhe a leve e momentânea tribulação que nós estamos passando. Olha o que Paulo vai dizer no versículo 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação, Paulo está dizendo leve. Por que leve? Porque não se compara com o que vamos receber depois desse momento de vida, de aflição aqui no mundo que estamos. Leve e momentânea. Por que momentânea? Porque tudo aqui nesta vida é momento, é efêmero. Tudo vai passar. Nada aqui é permanente. Momentânea, por isso. Tudo que hoje nós estamos passando aqui, você está desempregado, isso é momentâneo, irmão. Você está doente, isso é momentâneo. Você está chorando, isso é momentâneo. Isso tudo aqui é temporal, vai passar. Quando a palavra diz, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Não é que você vai chorar agora de noite e amanhã de manhã vai ter alegria. Não. Não é nesse contexto. Não é nesse entendimento. Quando a palavra de Deus diz, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, isso está falando do dia em que o sol vai raiar, a luz de Deus vai raiar para nos tirar desta noite, desta vida, deste mundo de dor, de sofrimento, de aflição. Isto fala do dia em que vamos estar com Cristo, do dia em que vamos ser tirados deste mundo. Mas enquanto estiver aqui neste mundo, estamos vivendo com choro, tendo tristeza, tendo dificuldade, tendo aflições. Mas o dia vai raiar. Esse dia é a vinda de Jesus, o sol, a luz da justiça, para nos tirar deste mundo de trevas. Então Paulo vai dizer, suporte a leve e momentânea tribulação, irmão. Não te inquieta. Não atribui nada ao diabo do que tu está passando. Você sabia? Se não sabia, vai saber agora. Porque aqui é para você saber e conhecer a verdade. Aqui você é esclarecido e instruído. Você sabia que tem muitos religiosos evangélicos que glorificam o diabo na sua vida? Sabia não? Rapaz, igrejas no púlpito glorificando ao diabo. Essas igrejas que conversam com o demônio. Essas igrejas que exaltam demônio. Essas igrejas que falam mais do diabo do que de Deus. Estão exaltando o diabo, irmão. Estão dando o púlpito para demônio e o povo lá embaixo.
dando glória a Deus, só que essa glória não está indo para Deus. A maioria dos religiosos evangélicos glorificam a Satanás. Por que, irmão Wellington? Eu não, glorifico a Deus. Não, meu irmão, não é pelo fato de você dizer glória a Deus, que glorifica a Deus. Não é dessa forma que ninguém glorifica a Deus. Aprenda isso. Até isso, o povo é ensinado errado dentro das igrejas. Dê glória, glorifica a Deus. Glória sobe, glória desce. É dando glória que a bênção desce. Aonde Jesus ensinou isso? Aonde o evangelho ensina isso? Isso tudo é ensinado pelos mentirosos dentro da igreja. Essas palavras de autoajuda emotiva que desperta a emoção do povo. Não, dê glória. Para a sua vitória descer, abra a boca. Dê glória, dê glória. Fique calado não. A minha vitória já desceu faz tempo. Eu não preciso estar gritando que nem fanático, louco, que nem um irracional dentro de um local, gritando, aleluia, aleluia, glória, 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 glória. Não, a minha vitória já desceu. A Bíblia me ensina, lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 57. Mas graças a Deus, que já nos deu a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Não é por eu dar glória dentro da igreja que a vitória desce. A vitória já desceu. A vitória é o próprio Jesus. Nele, nós somos mais que vencedores. Eu não preciso estar gritando glória, glória para ter vitória. Mas o povo é ensinado assim ou não é? Dentro das igrejas. Ensinado errado. E o povo está glorificando mais ao diabo do que a Deus. Sabe como? Vou te dizer como. Conversa com a maioria desses religiosos evangélicos. Se alguém fica doente, ele diz, é o diabo. Furioso. Se perder o emprego, eles dizem, é o diabo. Furioso. Se acontece algum acidente, eles dizem, é o diabo. Furioso. Qualquer coisa que acontece, eles dizem logo, é o diabo. Olha, irmão, quando eu vivia no sistema religioso, igreja, era cada testemunho, irmão, que eu não aguentei mais ouvir não, irmão. Eu digo, misericórdia, eu não tenho paciência para ouvir esses testemunhos. Olha, irmão, eu só via o povo dizer, irmão, hoje foi uma peleja para vir para a igreja. O diabo estava furioso, não querendo que eu viesse para a igreja. Olha, botou empecilho, foi isso. Na hora de eu vir para a igreja aconteceu isso, foi isso. Ele não querendo que eu viesse à igreja, mas eu vim. Olha para aí, irmão, que entendimento, que mentalidade. Olha o que o irmão está entendendo, que o diabo está furioso. Por quê? Porque está impedindo ele de ir para a igreja. Meu Deus! O diabo hoje está enchendo igrejas, está colocando no entendimento do povo até dentro de igreja. Porque dentro da igreja ele tem prendido muita gente, ele tem recebido a adoração de muita gente. O povo dentro de... Não estou generalizando, viu? Presta atenção. O povo dentro de muitas igrejas estão glorificando não é a Deus, é a Satanás. Sabe por quê? Porque Deus só é glorificado quando o povo se congrega sob a autoridade, a submissão, a busca da sua palavra. Não é para buscar, nem para viver culto místico, movimento, entretenimento, misticismo. É isso que o povo tem se juntado, para viver o paganismo. E Deus não está presente aí. Logo quem está é o diabo se ir andando. Aonde ele leva o povo a viver possesso, a se manifestar dentro da igreja, é gente caindo, é gente ficando sem noção, gente perdendo o equilíbrio, gente, meu Deus, que bagunça! Mas é Deus, é Deus, é Deus. Aí você pode dizer, irmão, não julgue não, não bote a mão não, não bote você que não conhece. Eu falo com segurança, eu falo com autoridade, eu falo principiado na palavra. Deus não leva ninguém a estar correndo de um lado para o outro que nem doido. Deus não leva ninguém a estar gritando e fazendo coisas sem noção. Deus, ele quer de nós entendimento. Ele quer um povo lúcido, sóbrio, não embriagado com movimento emocionalístico, não vivendo misticismo, não perdendo o equilíbrio e o entendimento, não sendo meninos levados por vento de doutrina. O que Deus quer de nós é que tenhamos entendimento dele. Deus não quer um povo dentro de emoção. Ele quer um povo com entendimento. E o povo não está aprendendo de Deus, irmãos.
E muita gente começa a me criticar, porque eu levo essa verdade, porque eu esclareço o povo diante daquilo que o povo precisa ser esclarecido. Aí alguém começa a me denigrir, porque eu estou corrigindo o erro que vivem dentro das muitas igrejas. E o sistema cauteriza a mente do povo que está lá dentro preso para não dar ouvido à verdade. E o povo resiste à verdade. O povo endurece o coração para a verdade. O povo despreza a verdade, porque o povo está formado, sendo discípulo, sendo devoto, sendo praticante, consagrando sua vida. Não é a verdade, é aos preceitos dos homens, na mentira, em nome de Deus. Aonde estão servindo a Deus pelos preceitos dos homens. Logo, essa adoração é vã. Aonde vive uma vida de temor, de santidade a Deus, não pela palavra, mas pela prática determinada pelos homens, usos e costumes, obrigação religiosa. Essa é a forma que o religioso santifica a sua vida. Mas o princípio da santificação para com Deus não é dentro de uma vida religiosa, vivendo usos e costumes e formalidade. O princípio de uma vida santificada e consagrada a Deus é pela palavra, a obediência à palavra. 1 Pedro 1, 22. Purificando as vossas almas na obediência à palavra. João 17, 17. Jesus vai dizer: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Não é santificar em obra de igreja, sacrifício de igreja, ritual de igreja, culto de igreja. Santifica a tua vida obedecendo, vivendo na direção com entendimento na palavra. É isso que Deus quer de nós. E o povo está sendo formado no conhecimento anátema, privado do entendimento de Deus, dentro das religiões, das igrejas. Aí tudo que acontece, ou é Deus ou é o diabo. Alguém diz assim, ó, é Deus apertando, foi Deus cobrando, é Deus mandando a conta, não é? Não tem esses ditados no meio desse povo, né? Olha, é Deus, viu? Apertando. Por causa disso, disso. O homem vai sofrer as consequências da sua vida neste mundo pelas causas naturais. Deus opera, trabalha, dentro de um propósito, trabalha. Mas nós temos que entender, nós temos que compreender que as causas naturais desta vida, todos vamos passar por ela. Eclesiastes 9, 2. Tudo acontece igualmente a todos. Olha o que a Bíblia diz. Vamos ler aqui agora a palavra de Deus. Aqui no Carta de Paulo aos Romanos. Capítulo 8. Versículo 18. Paulo vai dizer assim: porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são comparadas com a glória que em nós há de se revelar. As aflições desse tempo, irmão, não é o diabo, não é Deus apertando. As aflições desta vida vamos passar, mas tudo que a gente passa aqui não se compara com aquilo que vamos receber, não aqui, quando daqui partir. E para você que está assistindo este vídeo de instrução, neste momento, seja prudente. Vá buscar conhecer verdadeiramente de Deus, pela palavra dele. Não fique presa dentro dessa devoção, guiado pela formalidade religiosa. Sua vida com Deus não depende de culto dentro da igreja. Sua vida com Deus não depende de sacrifício religioso. Sua vida com Deus não depende de igreja. Sua vida com Deus não está firmada em alicerce de obra nenhuma religiosa. Sua vida com Deus depende do conhecimento para que você seja liberto
e andando liberto, conhecendo a verdade, andando na verdade, firmado na verdade, estando na verdade, esperando na verdade, confiando na verdade e descansando na verdade, que é Jesus. Jesus, Jesus é a nossa rocha, é o alicerce da nossa fé, é o fundamento da nossa fé, e ninguém pode colocar outro, e nós temos que estar guiado, instruído, andando no entendimento, não é do que ensinam os homens dentro da religião, é dentro da doutrina de Cristo, na verdade do Evangelho, com entendimento, conhecimento, buscando conhecer, sendo prudente, zeloso da palavra, vivendo e praticando e andando no entendimento dela, e não se deixando levar pela emoção, não se deixando levar pelo nosso entendimento, não se deixando levar pelos homens, mas sendo guiado por Cristo, pela palavra, pela doutrina, pelo Evangelho de Cristo. Amém, irmãos? Nossa vida está guardada em Deus, irmãos. Se estivermos em Cristo, não é dentro da igreja. Tem muita gente que está perdido, porque está com a sua vida edificada, não é em Cristo, é dentro de religião, é dentro de igreja. O alicerce para você estar não é dentro de religião nenhuma, seja ela qual for. O alicerce para você estar guardado e seguro com a vida em Deus, dentro da promessa da salvação, é se você estiver em Cristo e a palavra de Cristo estiver em você. Então, cuidado. Cuidado. Receba essa instrução. Tenha conhecimento e consciência das dificuldades e das consequências desta vida. Hoje eu estou bem financeiramente. Amanhã eu posso estar difícil, com a dificuldade financeira. Não é Deus nem o diabo. É consequência da vida. Hoje eu estou sorrindo. Amanhã eu posso estar chorando. Hoje eu estou com saúde. Amanhã eu posso estar doente. Isso tudo é consequência da vida. Porque aqui tudo acontece a todos de igual modo. Não é porque eu estou já em Jesus, minha vida está guardada nele, que eu estou privado dos problemas desta vida. Deus não promete privar ninguém dos problemas desta vida. Deus promete ser conosco para que possamos vencer diante dos problemas. E que Deus continue abençoando vocês com o entendimento, o conhecimento e o esclarecimento da verdade. Que Deus levante muitos homens compromissados com a sua palavra para instruir vocês com a palavra, pela palavra, com o compromisso com Cristo, pregando a verdade e a doutrina de Cristo, para edificar vidas, levando o conhecimento da verdade que liberta, para que pelo poder do Evangelho, quem crê seja salvo. Salvação não é dentro de nenhuma religião. Romanos, capítulo 1, versículo 16, Paulo vai dizer: não me envergonho do Evangelho de Cristo Jesus, porque é o poder de Deus para salvar o homem. Para o homem ser salvo, é o Evangelho de Cristo. Não é uma religião evangélica, não é uma igreja evangélica, não é ritual evangélico, não é devoção evangélica, não é sacrifício evangélico, não é cumprir obrigação evangélica, não é ritual de culto, não é cerimônia, não é guardar isso, nem praticar aquilo, nem ser dali. Salvação é crendo no Evangelho. O Evangelho não é nenhuma religião. O Evangelho é a informação de Deus que leva ao homem conhecimento por onde ele alcança a graça de Deus, que é por meio de Jesus, a porta, o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por ele. Não é igreja, não é pastor, não é sacrifício, não é obra, não é sábado, não é batismo de igreja, não é caridade, não é boas obras, não é reencarnação, não é karma, não é tudo isso que os homens ensinam dentro da religião. O caminho para Deus é Jesus. A verdade de Deus é Jesus. A porta para a gente entrar na presença de Deus é Jesus. O lugar para a gente estar diante de Deus é Jesus, na palavra dele. E que Deus continue abençoando cada um de vocês, agora e para sempre.